A empresa do Elon Musk, chamada de Neuralink, vai fazer os primeiros implantes em seres humanos. A Neuralink é a empresa do Elon Musk responsável por criar o que eles estão chamando de Neural Lace, dispositivos que vão ser implantados no cérebro humano, que talvez permita que a gente consiga vencer a corrida contra as inteligências artificiais. Só que essa questão do Neuralink tem um lado polêmico. Vamos comentar também nesse vídeo sobre algoritmos de IA que permitem a criação de audiobooks. Audiobooks já utilizam inteligência artificial já faz algum tempo, mas tem algumas coisas novas bem interessantes. Vamos comentar também sobre uma empresa de exploração espacial que está com uma cápsula nesse momento no espaço, mas não tem autorização para trazê-la de volta. Vamos comentar também sobre a empresa Actoria, que desenvolveu um software para a criação de cenários 3D para ser utilizado em jogos. E tudo isso de forma automática utilizando inteligência artificial. Então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, uma empresa não muito conhecida pela grande maioria das pessoas, eu pelo menos não conhecia essa empresa, com o nome de Varda. Eles desenvolvem produtos para exploração espacial. E eles estão seguindo a mesma onda da SpaceX, desenvolvendo produtos que vão para o espaço, voltam para a Terra e são reutilizados. Só que infelizmente a Varda está sofrendo um problema. Bom, e o problema é que eles estão com uma cápsula no espaço, mas não tem permissão para trazê-la de volta. Porque o órgão de regulação americano não emitiu a autorização para a reentrada na Terra desse objeto que eles mandaram para o espaço. Mas isso é mais comum do que parece, porque afinal a grande maioria dos satélites ou de objetos que são mandados para o espaço, eles apenas vão para o espaço, e poucos são os que realmente retornam. Os únicos que retornam são, sei lá, foguetes da NASA ou da SpaceX, por exemplo. Empresas grandes e consolidadas. Só que essas empresas menores, como é o caso da Varda, poucas de fato conseguiram essa autorização para reentrada, que é uma coisa muito rara na verdade. A grande maioria dos satélites que voltam para a Terra, na verdade eles voltam queimando na órbita terrestre. Só que esse objeto aqui em particular, eles querem retornar para a Terra porque tem experimentos dentro dele. Basicamente existe um laboratório dentro dessa cápsula que conseguiu criar uma droga no espaço. Uma droga usada no tratamento de HIV. E a princípio até o experimento deu certo. Só que eles precisam retornar essa cápsula para a Terra para conseguir medir as coisas. Bom, e uma outra notícia interessante é que os audiobooks vão ficar mais inteligentes. Muitas empresas agora estão utilizando inteligência artificial para a criação de audiobooks. Só que a grande maioria dos audiobooks que existem atualmente, utilizando inteligência artificial, eles não passam uma emoção. Os audiobooks utilizam uma voz que até é perfeita, só que não tem emoção nenhuma, é só um negócio robótico. Só que o que alguns pesquisadores da Microsoft, do MIT, do Project Gutenberg, têm feito alguns testes para conseguir colocar emoção nas frases ditas pelas IAs. Faz todo sentido se você está ouvindo um audiobook e que o narrador está falando alguma parte muito sinistra, que a voz da pessoa tenha essa entonação. E basicamente os caras estão criando uma inteligência artificial que eles estão chamando de Large Scale Automatic Audiobook Creation, que consegue colocar emoções nas frases que estão sendo lidas. Então a própria inteligência artificial consegue entender o contexto da história e mudar o tom de voz. When something amazing happens, I'm going to sound really happy. If I'm feeling down about something, I'll be sad. Enfim, a inteligência artificial iria mudar o tom da voz de acordo com o contexto do livro. E isso é uma coisa bem interessante. Bom, e a empresa chamada de Actoria tem utilizado IA generativa para serem utilizadas como modelo em videogames. Basicamente, os caras desenvolveram uma IA que consegue criar cenários 3D. Você modela mais ou menos como é que você quer e o negócio dá a forma e a cor e a textura. Então, a princípio, todos esses cenários aqui foram gerados pelo sistema deles. Tudo utilizando IA generativa. E isso é bem interessante, porque no mundo dos jogos, a criação desses cenários é algo que demora muito tempo para ser feito. E o uso de inteligência artificial para criar cenários não é uma coisa totalmente nova. Já foram criados jogos no passado que utilizam esse tipo de tecnologia. Jogos que criam cenários de forma procedural, utilizando programação e inteligência artificial por trás. Mas agora a gente está vendo o surgimento de várias empresas de IA que estão oferecendo esse serviço e estão melhorando essa experiência. Bom, e o próprio YouTube agora está apostando tudo na IA também. Vão ter vários recursos novos aí sendo inseridos na plataforma utilizando esse tipo de tecnologia. Bom, uma delas vai ser a possibilidade de criar backgrounds utilizando IA generativa e que a qualidade até é muito boa, realmente muito melhor do que muitos exemplos que eu tinha visto de inteligências artificiais que conseguem criar vídeos. E você vai poder utilizar esses backgrounds como fundo dos shorts. Achei que o YouTube já tinha até desistido do YouTube Shorts, mas pelo visto ainda não. Bom, e outra funcionalidade vai ser sugestão de tópicos. A própria plataforma vai dar sugestões ali de coisas que você pode criar, de temas de vídeo, utilizando inteligência artificial. E além disso, eles vão dar também sugestões de títulos que você pode usar nos seus vídeos. Claro, né? Porque eles sabem que tem um monte de criador de conteúdo utilizando o ChatGPT para dar sugestões e conseguir melhorar ali a performance dos seus vídeos. Então eles já estão embutindo isso no próprio YouTube, já que definitivamente é um caminho
caminho sem volta. Todo mundo vai usar isso aqui daqui pra frente. E também, a princípio, o YouTube vai estar lançando algo dentro da plataforma que vai permitir a tradução automática utilizando IA dos vídeos. Essas tecnologias que estão aparecendo por aí, de você conseguir dublar o seu vídeo para uma outra língua de forma automática utilizando inteligência artificial, a princípio isso vai estar embutido na plataforma. Eles não divulgaram isso muito ainda, então talvez ainda falte alguns meses para isso realmente ser lançado para todo mundo. Mas mesmo assim, essa é uma ferramenta bem interessante, já que tem muitos canais hoje em dia que acabam traduzindo seu conteúdo para outras línguas, como o próprio caso do MrBeast. Atrás de mim estão os carros mais caros do mundo. Behind me are the most expensive cars in the world. Bom, e a Neuralink, a empresa do Elon Musk de implantes cerebrais, finalmente vai fazer o primeiro teste clínico em seres humanos. E eles abriram aqui o recrutamento de pessoas que querem participar desse teste. E eles estão chamando isso daqui de estudo, que vai ser um primeiro teste inicial utilizando humanos, e que o procedimento consiste em utilizar o que eles chamam de R1 Robot, que é um robô bem sinistro. Sinceramente, olhem isso daqui. Sei lá, imagina tu enfiar tua cabeça dentro desse negócio e isso enfiar um implante dentro do seu cérebro. É uma coisa meio assustadora, pra ser sincero. Mas o grande objetivo desse primeiro estudo aí que estão fazendo com testes humanos será permitir que pessoas que possuem paralisia dos membros, devido a lesões na espinha, possam retomar um pouco o movimento. Sendo que no fundo o objetivo desse primeiro experimento é conseguir fazer com que a pessoa consiga mover um mouse em um monitor utilizando a mente. Então, apesar do Elon Musk já ter anunciado no passado que esse sistema da Neuralink vai ser um dispositivo que vai permitir que as pessoas se tornem mais inteligentes e que talvez consigam competir com as inteligências artificiais, só que este primeiro teste aqui é muito mais simples, né? E nada de coisas muito mais avançadas e superpoderes por enquanto. E até o Elon Musk tweetou aqui que, no fundo, a Neuralink tem o objetivo de conseguir diminuir o risco da civilização humana em relação à inteligência artificial, melhorando as habilidades humanas em relação à IA. E ele até comenta: imagine se o Stephen Hawking tivesse isso. Definitivamente essa tecnologia teria ajudado muito na vida do Stephen Hawking. Só que essa questão do Neuralink tem um lado polêmico. E um deles, por exemplo, é o fato de terem utilizado macacos para os experimentos. E que vários macacos morreram de jeitos até meio perversos, pra ser sincero. Eles citam o caso aqui de um macaco, por exemplo, que depois de receber um implante, começou a bater a cabeça dele no chão. E que o macaco ficava se debatendo incontrolavelmente cada vez que via alguém do laboratório. E que eventualmente eles tiveram que praticar eutanásia no macaco. E muitos desses casos aconteceram porque o implante que foi colocado no cérebro deles simplesmente se soltou. O implante se soltou e claro que isso causou um dano no cérebro do macaco e ele acabou morrendo. Então assim, por mais que digam que isso daqui é extremamente seguro e que é o futuro da tecnologia, com certeza implantar algo no seu cérebro é uma coisa extremamente perigosa. Bom, então essas aí foram algumas notícias de tecnologia. E a gente vê que essa tendência de inteligência artificial tá dominando tudo, inclusive o próprio YouTube. Daqui a pouco tudo isso daqui vai ter a interferência de uma inteligência artificial. Bom, se não forem as próprias IAs desenvolvendo conteúdo no futuro, com certeza vai ter um monte aí de criador de conteúdo com implantes no cérebro fazendo isso. Então se a IA não produzir o conteúdo de forma sozinha, daqui a alguns anos ela vai estar utilizando um hospedeiro humano para fazer isso. Essa é a grande verdade.